um encontro maravilhoso de amor e de graça e de misericórdia e de compaixão, onde um dia um ser divino, um ser todo-poderoso, olhou para um pecador e achou graça e achou misericórdia em si mesmo para enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aqui estão as testemunhas deste poder genuíno, remidor, transformador. Não são palavras ditas ao vento, mas, como já disse, palavras de vida eterna. Ouça de bom grado tudo o que será tratado aqui. E a igreja do Senhor não se espante se porventura o que vamos ouvir aqui a partir deste momento sejam talvez coisas que nós já saibamos, mas que tenhamos humildade e quebrantamento no coração para ouvir de bom grado todo o conselho de Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1 e no versículo 15, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a Sagrada Escritura, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos irmãos, se existe uma palavra que todos nós temos dito uns entre os outros nesses últimos tempos, e é a palavra que eu acabei de falar agora, tempo. Todos nós estamos impressionados, porque o tempo, que é algo invisível, que é algo que não se domina, mas que é algo que tem feito parte do nosso dia a dia, da nossa vida, por conta de uma característica. Todos nós concordamos, e até ontem, no finalzinho da noite, ali na despedida para ir dormir, a gente conversava sobre isso. O tempo parece que está mais rápido. Parece que o tempo ele está numa velocidade fora do comum, fora do que nós estávamos acostumados. E este tempo, esta característica que nós não dominamos, que nós não conseguimos aferir, que nós não tocamos, que nós não sentimos, mas nós percebemos. E eu convidaria a igreja, em espírito de adoração, a nós mergulharmos nessa atmosfera abstrata, porém tão real, no tempo. Eu convido a igreja a fazer uma introspecção, uma viagem pelo tempo, para que nós possamos chegar naquele dia em que Jesus proferiu estas palavras. Jesus, no ato singular e único destas palavras, Jesus ele está cumprindo uma profecia que foi revelada, que foi anunciada há um tempo atrás. E Jesus ele é o cumprimento desta profecia. Voltando bem mais atrás no tempo, nos lembramos da queda do homem e da promessa da redenção do homem. Haveria um tempo em que viria o Filho de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Haveria um tempo em que se cumpriria a redenção do homem. E isto foi anunciado há muito tempo atrás. Mas apesar de ter sido anunciado há muito tempo atrás, aquele que prometeu é fiel e ele cumpriu. E Jesus veio a este mundo, encarnado, deixou momentaneamente a sua glória para vir num corpo de homem e cumprir aquele que seria o marco da redenção da história da humanidade. O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, encarnado em forma de homem, veio pagar um preço que não lhe era devido. Jesus, ele veio para morrer no nosso lugar. E quando ele vem, ele morre, e quando ele vem ministrar, quando ele vem proclamar as palavras de vida eterna, no início do seu ministério, Marcos escreveu as palavras que Jesus declarou e que nós acabamos de ler. O tempo está cumprido. Naquele exato momento, Jesus proclamou esta palavra. Aquela promessa, há um tempo atrás, proferida por Deus, estava se cumprindo em Jesus.
E para nossa grande alegria, Jesus veio a este mundo, e Jesus veio para nos dar a vida eterna e veio proclamar as boas novas de salvação. Aquele tempo estava cumprido. A partir daquele momento, Jesus caminharia pelas aldeias, pelas cidades, pelas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. A partir daquele momento, uma esperança se fazia presente. A partir daquele momento, a materialização do amor de Deus estava diante dos olhos do homem. O tempo de Deus, de salvação, havia chegado em Jesus Cristo. E nós, hoje, olhando para este marco da nossa história, nos alegramos, porque isto é uma verdade tão genuína e tão verdadeira, que por causa destas palavras de Jesus, nós estamos aqui nesse exato momento. Quanto tempo já se passou desde o momento em que Jesus proclamou estas palavras? E exatamente hoje, há mais de 2000 anos, esta palavra ela tem cumprido o seu propósito, o seu efeito. E o Jesus ele falou esta palavra, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, mas ele não somente ficou nestas palavras. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E ele ordena: arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo de Deus, da promessa de Deus em Jesus, estava se cumprindo ali. Mas não era ali a consumação de toda a obra de Jesus. Ali foi dado o primeiro passo. Ali foi inaugurado o tempo da graça. Ali foi estreado o dia da salvação das nossas almas em Jesus. Mas não era o fim de toda a história, mas era apenas uma partícula do tempo. E o Senhor, ele declara: o tempo está cumprido. Eu cheguei. A salvação chegou. O Redentor chegou. Agora existe a possibilidade de salvação, porque eu cheguei. Porque o tempo se cumpriu. E nós glorificamos a Deus. Porque o simples fato de nós estarmos aqui é porque Deus é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao que Ele prometeu, e Ele enviou o seu Filho. E nós temos alcançado vida eterna por intermédio de Jesus. O tempo está cumprido, mas não podemos olhar para as circunstâncias destas palavras e apenas ficar olhando para elas no passado. Esta palavra que Jesus falou, ela tem implicação no presente e tem implicações também no futuro. O tempo está cumprido. Imagine que numa escala de acontecimentos, ali foi apenas um estágio de todo o processo que Deus tem para a redenção do homem. Naquele momento estava sendo anunciado a possibilidade de salvação. O tempo se aproxima, mas o tempo se aproxima. Aqui Jesus falou: o tempo está cumprido. Mas, em uma passagem que consta em Apocalipse, no capítulo 1, e no versículo 3. Apocalipse 1, e no versículo 3, a palavra de Deus, ela diz, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como eu dizia, numa escala de acontecimentos, Jesus disse: o tempo está cumprido, a sua vinda estava se materializando. Um primeiro passo da redenção do homem foi dado em Jesus. Mas nós não podemos ficar paralisados no tempo, porque o tempo, ele passa, os propósitos de Deus estão acontecendo nas nossas vidas. E nós agora, não olhando somente para o passado, o tempo está cumprido, mas olhando agora para o presente, o reino de Deus está próximo. O tempo está próximo. E nós estamos aqui hoje, na condição de participantes, de crentes nesta palavra,
e os nossos olhos agora estão olhando para o cumprimento de todas as coisas que culminarão na redenção definitiva das nossas almas. E hoje nós estamos aqui com uma oportunidade de refletirmos a respeito do início da nossa história. A nossa história não começou há 4 anos atrás, no mês de outubro de 2019. A nossa história não começou ali. A nossa história ela começou com a proclamação do Evangelho declarada por Jesus de Nazaré. Naquele dia, Jesus estava inaugurando o tempo da graça, Jesus estava instituindo a sua igreja, instituindo o seu corpo. E isto nós não podemos condicionar dentro de um tempo de 4 anos. Nós somos a continuação dessa história que está sendo escrita com as mãos do Senhor Jesus. Nós estamos aqui como quem pegou um veículo em movimento. Nós não pegamos ele estacionado, ele estava andando e nós embarcamos nele em movimento. E nós não somos os detentores da história. Não está nas nossas mãos a caneta para escrever a nossa própria história. Quem escreve a nossa história é o Senhor Jesus. Nós apenas estamos aqui na condição de dependência dele, para observar o tempo, para estar atento ao que ele tem falado para o seu povo. Porque ele é quem está na nossa dianteira, é ele quem está à nossa destra. Nós não estamos aqui porque escolhemos, mas foi ele quem nos escolheu. E temos que ter muito cuidado quando dizemos ele nos escolheu, porque não somos exclusivos. Esta palavra diz respeito a todo aquele que crê. Esta história desta congregação, como disse o nosso pastor, trazendo menção à palavra deste pequeno rebanho, esta história não começou ali 4 anos atrás. Nós estamos vivendo uma história que está sendo escrita e trabalhada e manejada pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nós hoje temos a oportunidade revelada pelo Senhor de compreender o tempo, de entender o tempo e de nos posicionar no tempo. Nós não estamos aqui como espectadores, mas nós estamos aqui como participantes deste tempo. Este tempo que se aproxima, ele nos chama para nós nos posicionarmos. E o nosso posicionamento não pode ser de distração com os acontecimentos do tempo presente, mas o nosso posicionamento deve ser de confiança, apesar dos acontecimentos do tempo presente. Porque os sinais que o tempo presente nos revelam, estes sinais que nós constatamos no tempo presente, eles anunciam que há um propósito de Deus em andamento. E este propósito de Deus em andamento é o retorno do Senhor para encontrar-se com a sua noiva, que é a igreja do Senhor. Então, se nós estamos aqui, se nós conseguimos chegar até aqui, é porque nós estamos aqui sob a dependência do Senhor, sob a mão poderosa dele, a cuidar de nós nos menores detalhes da nossa vida. E os nossos olhos não podem estar distraídos, mas a nossa atenção deve estar voltada para aquele que é o Senhor deste tempo. Há um trecho em Apocalipse, que está lá no capítulo 21, e no dos versículos 4 a 7, que também vem falar de tempo, porque dentro desta escala de acontecimentos, nós podemos dizer, fazendo menção das palavras de Jesus, que o tempo está cumprido. Aqui em Apocalipse 1:3, a palavra diz que o tempo está próximo. E que tempo próximo é esse que está de nós? Nós podemos tomar a consciência de que virá um tempo, mas também nós podemos ter a consciência de que já é um tempo. E que tempo é esse? Apocalipse 22, do versículo 16 ao 17. Nós estamos vivendo um tempo, e que tempo é esse para a igreja do Senhor? É um momento de reflexão, é um momento de revelação do Senhor, é um momento de posicionamento no tempo. Nós não podemos ficar desajustados com o tempo de Deus, mas nós precisamos estar sintonizados com os ponteiros do relógio da nossa vida, alinhados com o relógio de Deus.
E nós precisamos estar nesta sintonia, nesta harmonia com Ele, porque virá um tempo, mas também já é um tempo. Apocalipse 22, do 16 ao 17, no livro de Revelações, o Senhor Jesus, Ele declarou: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. E aqui no versículo 17, é o tempo em que nós temos a oportunidade de declarar com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso coração. E que tempo é esse, igreja do Senhor? Aquele que ouve a palavra do Senhor, é tempo de nós declararmos, como diz o versículo 17 do capítulo 22, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Este é o tempo da igreja do Senhor. É o tempo de dizer, é o tempo de anelar, é o tempo de almejar pelo seu retorno. Não que isto diga respeito somente a este tempo que nós estamos aqui. Sempre foi esse tempo e sempre será esse tempo enquanto Jesus não raiar nas nuvens para vir encontrar com a sua noiva. Será sempre o tempo de nós declararmos com a nossa vida que nós temos sede de Deus, que nós queremos ao Senhor, que nós amamos o seu retorno, porque num tempo passado aprouve a Deus enviar o seu Filho para cumprir um tempo. E que tempo era esse? O tempo da vinda do Filho do Homem para morrer por nós pecadores. Este mesmo Jesus cumpriu o seu propósito de morrer na cruz, de ser ressuscitado e ser erguido, assunto aos céus. Mas também virá um tempo em que este mesmo Jesus raiará nas nuvens para vir buscar o seu povo. E enquanto este tempo não chega, nós temos algo a fazer. Nós precisamos nos posicionar atentos ao seu retorno, conscientes do seu retorno. Nós não estamos aqui por um convívio social meramente, mas nós estamos aqui interligados como membros de um só corpo, como membros de uma só pessoa. E estes membros aqui reunidos, eles têm algo em comum, e é este chamado no nosso coração para nós anelarmos pela vinda do Senhor. No tempo em que se aproxima, ontem eu brincava aqui e eu dizia: o tempo é nosso inimigo, mas eu fui repreendido hoje pela manhã, porque o tempo não é nosso inimigo. O tempo está anunciando a vinda do nosso Salvador. Peço desculpa até aos irmãos com quem falei ontem, porque nós viemos para cá, chegamos às 10 horas e tivemos aqui a possibilidade de passar o dia, a noite e o dia de hoje. Mas lamentei, porque vi que o tempo passava muito rápido. E para alguns irmãos eu disse: o tempo é nosso inimigo. Precisamos correr, ser ágeis nas coisas que temos que fazer, porque o tempo é nosso inimigo. Mas hoje pela manhã, quando eu estava me preparando para trazer essa palavra, o Senhor me repreendeu. O tempo não é o seu inimigo. O tempo está anunciando que Jesus está olhando para mim, olhando para cada um de nós, olhando para a sua igreja e observando se esta mesma igreja está atenta, se esta mesma igreja está em sintonia com Ele, se esta mesma igreja está afinada com a sua palavra, se esta mesma igreja está esperando o seu retorno. O tempo não é o nosso inimigo, o tempo é o nosso aliado, porque na medida em que nós percebemos que o tempo está passando tão rapidamente, é porque o Senhor Jesus está próximo. E é tempo de nós olharmos e anelarmos no nosso coração: ora, vem Senhor Jesus. Aleluia, que a igreja possa sentir isso no seu coração. Ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha, o caos se aproxima, olha tantos acontecimentos, olha tanta desunião, olha tanta falta de amor, olha tanta heresia, olha tanta distorção da palavra, olha tanta violência, olha tanta maldade no coração do homem. Parece que o homem está caminhando para um precipício, mas não apenas parece, de fato, o homem está indo para um precipício e a uma velocidade incontrolável. Mas é tempo de nós anelarmos pelo retorno do Senhor. É tempo de nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual. É tempo de nós nos preocuparmos com a nossa integridade,
com a nossa segurança de nossa salvação. O Senhor Jesus fez a obra maior, a obra suprema da salvação. Cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor olhar para o tempo, se posicionar no tempo e dizer: não negocio com algo que eu estou esperando. E que algo é esse? É o encontro da minha alma com o meu Salvador. Não negocio, não há distração que me tire do meu foco, não há preocupação que me afaste do meu propósito, não há circunstância na minha vida que tire a minha atenção do meu encontro com o Senhor na eternidade. Isso diz respeito à igreja. É este o tempo que nós estamos vivendo. É este o tempo que nós estamos aguardando. Mas, enquanto nós estamos aguardando, nós não vamos ficar, como diz o hino do país em onde nós moramos, em berço esplêndido, esperando, somente esperando. Temos algo a fazer. O Senhor não nos deu um espírito de preguiça. O Senhor não nos deu um espírito de desmotivação, um espírito de incompreensão. O Senhor nos deu um espírito de vida, um espírito de vida eterna. Olha, o Senhor não nos deu coisa pouca, não. Vou até usar aqui uma expressão popular: Ele não nos deu coisa pouca, não. Sabe o que foi que Ele nos deu? Ele nos deu o seu Espírito Santo. E é pela razão de Ele ter dado o seu Espírito Santo que eu e você não sabemos explicar como nós entramos neste barco, como nós entramos aqui neste veículo que é a igreja, e nós conseguimos chegar até aqui. Nós não conseguimos explicar, mas há uma razão, há uma explicação. É porque o Espírito Santo de Deus, Ele move os nossos corações, Ele impulsiona os nossos corações. Eu e você não queríamos fazer, eu e você jamais buscaríamos a face do Senhor, mas é pelo amor dEle que Ele nos impulsiona, que Ele nos move na sua direção. É por esta razão que nós estamos aqui, e por causa disso, nós que temos recebido a revelação do Senhor, não podemos ficar parados, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar ociosos. Somos o corpo de Cristo. Se uma cabeça está conectada a um corpo, o corpo só tem uma escolha: executar as ordens da cabeça. Uma mão não faz nada que ela queira fazer por conta própria, ela cumpre ordem. E a ordem vem da central de comando do corpo, que é a cabeça. E nós somos corpo, e Jesus é a cabeça. E Ele está mandando a sua igreja trabalhar. Ele está mandando a sua igreja vigiar. Ele está mandando a sua igreja perseverar. Ele está mandando a sua igreja não desistir. Ele está mandando a sua igreja crer nele verdadeiramente. Ele está mandando a sua igreja se encher dele. Ele está mandando a sua igreja renunciar a si mesmo, colocar as mãos no arado e não olhar para trás. Ele está mandando a sua igreja amá-lo incondicionalmente, amar com todas as forças do nosso ser. E de tanto que nós ouvimos essa expressão, parece até que é uma expressão vazia, parece até que é uma expressão que não tem força, mas nós podemos amar ao Senhor de todas as forças do nosso coração, porque Ele venceu aquilo que nos separava dele. Jesus venceu o pecado. O pecado que nos afastava do Senhor foi vencido pelo Senhor. E isto é motivo de sobra e suficiente para nós sermos tomados de uma grande alegria, porque estávamos perdidos e fomos achados por Ele. Aleluia. Nós estávamos desgovernados, fazíamos o que queríamos, o que a nossa mente comandava, e todas as coisas que nós fazíamos nos afastava cada vez mais do Senhor. E aprove ao Senhor, apesar do que éramos você e eu, Ele enviar o seu Filho. Nós estávamos perdidos, sem governo, nós estávamos mortos. A boa nova de salvação declarada por Jesus, Ele disse, eu fico imaginando o amor de Jesus, no momento em que Ele profere estas palavras, no momento em que Ele declara estas palavras: o tempo está cumprido, a salvação chegou, crede no Evangelho, arrependei-vos, toma posse da vida eterna.
Eu fico imaginando o que Jesus estava vendo no futuro, na nossa vida, um dia perdido, desgovernado, desorientado, morto, sem paz. E ele dando graça, e Ele dando misericórdia, Ele dando salvação, Ele dando esperança para as nossas vidas. Ele estava em seu Filho Jesus, dando reconciliação de novo com Deus. Como o hino que nós cantamos agora, a nossa alma, ela tem fome e sede de Deus, diz o salmista também. A nossa alma anela por Deus. A nossa alma deseja ao Senhor, mas o pecado que nos rodeava, que nos aprisionava, nos impedia de nós chegarmos ao Senhor. Mas o Senhor venceu, o Senhor despedaçou todas as muralhas que se apresentavam diante de nós e que nos impedia de adorá-lo verdadeiramente. Eu e você hoje tomamos posse da liberdade de adorar ao Senhor, de proclamar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu e você temos o direito hoje de dizer para Satanás que ele perdeu e que nós somos vitoriosos na cruz do Calvário. Porque naquele momento o Senhor Jesus estava morrendo a nossa morte para que hoje nós vivêssemos a sua vida. Aleluia. Nós estamos vivendo a vida de Cristo. É tempo de nós vivermos a vida de Cristo. É tempo de nós crermos verdadeiramente nos ensinamentos de Cristo. É tempo de nós dependermos verdadeira e integralmente de Cristo. Não é pela força do meu braço, não é pelo meu intelecto, pela minha inteligência, pela minha experiência, pela minha estatura, pelo meu tamanho. Não é por mim, mas é pela graça de Deus. É por Ele. Este é o tempo que o Senhor tem nos dado hoje. É tempo de esperar, mas é tempo também de trabalhar. É tempo também de permanecer. É tempo de perseverar. Não brinque, não pense você que esta vitória maravilhosa ofertada pelo Senhor, ela está definitivamente conquistada. Ela está definitivamente conquistada. Não há quem revogue a obra de Jesus. Mas se eu e você não perseverarmos, se eu e você adormecermos na caminhada, nós podemos ser fisgados, nós podemos nos desviar do caminho da salvação. Por isso, por amor, o Senhor está dizendo para a sua igreja, é tempo de vigilância. A velocidade com que as coisas estão acontecendo, elas revelam a brevidade do retorno de Jesus. É tempo de esperar. É tempo de anelar o retorno do Senhor. Porque virá um tempo. Veja que na escala de acontecimentos que eu falei, Jesus diz, o tempo está cumprido. O mesmo Jesus em Apocalipse diz, o reino de Deus está próximo, o tempo está próximo. Aqui nós vemos, num tempo presente, o que nós temos que fazer. Qual é a nossa esperança? E que esperança é essa? Ela não está vazia. Esta esperança não é uma fantasia. Esta esperança não é uma falácia. Esta esperança é real e verdadeira. Apocalipse 21, a partir do versículo 4. Se hoje é tempo, virá um tempo. Virá um tempo, meus irmãos, em que toda esta peleja terá fim. Virá um tempo em que toda essa angústia terá fim. Virá um tempo em que toda essa perseguição terá um fim. Virá um tempo em que toda angústia terá fim. É tempo ainda de nos angustiarmos, é tempo. Meditamos também ontem que é por amor que o Senhor nos repreende, que o Senhor nos exorta. É tempo de nós lamentarmos, sim, é tempo. Eclesiastes 3 vem dizer que há um tempo para todo o propósito de Deus no céu e na terra. Há um tempo. O Senhor não nos chama para um banquete aqui na terra de só bênção, de só vitória. Quem elaborou a letra desta canção talvez não vigiou o suficiente, porque não é só vitória. Aqui na terra é luta e vitória. É angústia e alegria. É um misto de coisas. E todas estas coisas convergem para que Cristo seja gerado nas nossas vidas. Porque olhando para a vida de Jesus, Ele sendo o Filho de Deus, Ele não esteve ausente de sofrer. Jesus não esteve ausente de chorar.
Jesus não esteve ausente de sentir fome, de sentir sede. Jesus não esteve ausente de sofrer uma angústia terrível. E se nós vivemos a vida de Cristo, todas estas coisas são possíveis de acontecer com as nossas vidas. Nós não temos o direito de viver uma vida superior, ou talvez melhor do que o que Jesus viveu, porque nós estamos vivendo a sua vida. E se nesse tempo presente é tempo de anelar pelo retorno do Senhor, é tempo também de passar por sofrimentos, de passar por ameaças. E sabe qual a principal ameaça que nós sofremos? É de nós desfalecermos na fé. A pior e a principal ameaça que nós sofremos é nós esmorecermos na caminhada. Por isso o Senhor nos diz, na manhã desse dia, qual é o tempo e qual é o nosso posicionamento hoje. É tempo de se firmar cada vez mais. O Senhor Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, assemelhá-lo-ei a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ele está seguro em Jesus. Meus irmãos, me permita fazer uma comparação que não é minha, mas que eu ouvi e que achei muito peculiar. É impossível, meus irmãos, talvez se eu chegasse aqui e dissesse para os irmãos que talvez a minha roupa está amarrotada, o meu sapato está sujo, porque quando eu estava no caminho vindo para cá, eu caí de um penhasco de 1000 metros de altura, e eu cheguei aqui e sofri esses arranhões. Seria incompreensível, seria inconcebível como alguém cai de um penhasco com 1000 metros de altura e só tem uns amarrações na camisa e um amassado no sapato. E eu pergunto para mim e para a igreja, como é possível eu e você termos tido um encontro com o Deus Todo-Poderoso e a nossa vida não sofrer uma mudança extraordinária? Nós nos encontramos com o Deus Todo-Poderoso, aquele que transforma as coisas que não são em algo que é verdadeiramente. O encontro que nós podemos ter com o Senhor precisa ser extraordinário. Nós precisamos olhar para a nossa vida no presente e olhar no retrovisor e ver que uma transformação gigante vem acontecendo nas nossas vidas por causa de um encontro que nós tivemos com o Senhor. E eu e você precisamos meditar. A igreja precisa meditar. Que tempo eu estou vivendo no Senhor? Qual foi o impacto do meu encontro com Ele? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da minha disposição em adorá-lo, em servi-lo verdadeiramente? Todas essas coisas são pautas de reflexão na nossa vida. Mas, se é tempo de nós observarmos todas estas coisas, virá um tempo que o Senhor Jesus, Ele nos promete. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Os nossos olhos no presente estão olhando para o nosso encontro genuíno com o Senhor. O tempo presente é de vigilância, de esperança, porque virá um tempo em que tudo isso passará e nós estaremos definitivamente com o Senhor na eternidade. Esta é a esperança da igreja, esta é a razão de nós estarmos aqui, esta é a razão dos nossos encontros semanais. Nós não estamos aqui para crescer e aparecer entre os homens, mas nós estamos aqui para nos alimentarmos, para nos edificarmos mutuamente, para que nós possamos tomar posse da vida eterna. Há um conselho de Deus para a igreja, que se encontra aqui na Epístola de Judas, no versículo 21, onde o Senhor tem uma porção de um conselho para a sua igreja no tempo presente.
Enfrentar os desafios desta geração não é fácil. Mas nós precisamos observar algumas coisas. Judas, como os irmãos sabem, só tem um capítulo, então não mencionamos o capítulo, mas sim os versículos. Judas, versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, e orando no Espírito Santo. Presta atenção neste trecho. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Amém. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. O motivo desta igreja estar aqui, completando mais uma primavera, selando mais um tempo e ingressando em mais uma jornada, é por um propósito maior de Deus. É para que a transformação dele aconteça no nosso meio, na nossa vida, na nossa maneira de viver. Esta igreja, ela não é um produto falso, mas um produto que tem uma marca. E a marca desta igreja é o Senhor Jesus. Nós não somos um produto falsificado. Não somos um produto, nem somos um produto, mas me permita fazer essa comparação. Se fôssemos um produto, não seríamos um produto falsificado. Somos um produto autêntico, genuíno, um produto verdadeiro. A igreja do Senhor, que aqui está, que aqui se apresenta, é uma porção do seu povo, é uma porção daqueles que vão se encontrar e vão morar com ele na eternidade. Mas até que este dia chegue, até que este dia glorioso chegue, nós temos que nos firmar cada vez mais. E a comunhão de uns com os outros, ela fará toda a diferença. Ela permitirá a manifestação do poder de Deus. Se houver na igreja do Senhor dissensão, se houver na igreja do Senhor intriga, se houver na igreja do Senhor desentendimento, não há manifestação do poder de Deus. Há confusão no meio do povo de Deus. Então nós precisamos amar a Deus, amarmos uns aos outros, nos edificarmos mutuamente, observarmos como proceder no corpo de Cristo. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Precisamos nos santificar mais. Precisamos nos separar do mundo. E a melhor maneira de nós nos separarmos do mundo não é nós nos isolando do mundo, mas nós salgando o mundo, fazendo a diferença no mundo. Ah, irmão, mas eu sou muito pequeno, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa desconhecida. Você é servo do Deus vivo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é selado com o Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela tem a marca registrada de Jesus. E Jesus, por onde passou, as coisas que Jesus falou, não foram palavras ao vento. Algo aconteceu na vida daqueles que se encontraram com Jesus. E da mesma forma, é possível que a vida de alguém possa ser impactada pelos membros do seu corpo que aqui estão. Isso dá respaldo para a igreja, isso dá consistência para a igreja, isso dá vida para a igreja, isso dá credibilidade para a igreja. Nós precisamos viver a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E para isso, precisamos ser integrados uns aos outros mutuamente. Não existe o mais importante ou o menos importante. Não existe o mais experiente ou o menos experiente. Não existe o mais conhecedor ou o menos conhecedor. Existem membros no corpo de Cristo que estão dispostos a serem enviados para o lugar em que o Senhor mandar, para o lugar em que o Senhor determinar. E para isso, nós precisamos nos conservar. Para isso, nós precisamos nos conservar. Para isso, nós precisamos nos conservar. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Conservar a nós mesmos no amor de Deus com foco na esperança. Se nós perdermos o foco da nossa esperança, nós vamos ficar desorientados, sem saber onde está, nem para onde ir, nem para onde vai. Mas se o nosso foco está na esperança, e qual é a esperança da igreja? Aquele dia em que os nossos olhos
Aleluia. Qual é a esperança da igreja? Qual é a tua esperança? Qual é a minha esperança? Eu me alegro quando passo tanto tempo sem ver um irmão, e quando eu olho para o meu irmão, eu sinto uma alegria tão grande, que eu não consigo explicar como é que eu consigo amar uma pessoa que não é membro da minha família. E eu sinto uma alegria tão grande, eu sinto algo no coração tão profundo, que eu não sei explicar, mas eu sei que é real. E se eu sinto isso, e eu tenho certeza que os irmãos também sentem a mesma coisa, quando nos reunimos, quando estamos juntos, quando ouvimos a voz, quando estamos ali com saudade e a gente ouve a voz do nosso irmão, e aquilo ali é tão lindo de ouvir a voz do nosso irmão. É tão agradável olhar o rosto do nosso irmão e ver que o Senhor tem cuidado dele, e ver que a misericórdia de Deus tem sido na vida dele, e ver que o Senhor tem nos feito perseverar juntos. É tão maravilhoso. Agora imagine você, meu irmão e minha irmã, você, amado ouvinte, imagine que chegará um dia, e este dia virá, em que nós vamos ouvir a doce voz do Senhor Jesus, em que os nossos olhos verão Ele face a face. Aleluia. Imagine que este dia está tão próximo de acontecer. Imagine que esta é a nossa maior esperança, o nosso encontro com Ele, poder tocar no seu rosto, poder olhar e ver a sua face, poder sentir o seu abraço de verdade ali, aquele calor. Esta é a esperança da igreja. Então, meus irmãos, quando algumas coisas da nossa vida quiserem tirar esta esperança de nós, que eu e você olhe para a eternidade e diga: há um Deus me esperando para me dar um abraço verdadeiro. É para isso que eu estou aqui. Foi para isso que Ele me enviou. Esta é a minha esperança. É este o tempo que eu estou vivendo, e eu não troco este tempo por nada neste mundo. Aleluia. Eu não troco este momento tão aguardado por nada neste mundo. O que me diga, o que serão as lágrimas deste mundo? O que são os sofrimentos, as angústias desse mundo? O que são os pavores deste mundo em comparação com o nosso encontro genuíno com Ele? E o que será que se pode comparar com as perseguições na alma que nós sofremos, comparado com aquele encontro maravilhoso com Ele? Ele disse: o tempo está cumprido, arrependei-vos, crede no Evangelho. Meus irmãos, isso não são palavras persuasivas, não são palavras emocionais, são palavras de vida eterna. Nos encontraremos com Ele, e a palavra de Deus que nós lemos agora há pouco: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não está dito que será enxuta todas as lágrimas, a palavra diz que Ele enxugará. Agora imagine você, as mãos do Senhor Jesus tocando na tua face, enxugando as lágrimas do teu rosto, te dando a verdadeira paz que eu e você tanto anelamos e almejamos. É isto que nós estamos esperando, é este o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui, mas os nossos olhos estão lá, na eternidade, porque é lá, é para lá que nós estamos indo. É por isso que perseveramos aqui. E não perseveramos por nós mesmos, mas somos impulsionados pelo Espírito Santo a perseverar. Nós não chegamos aqui com as nossas pernas, fisicamente sim, mas espiritualmente foi o Senhor que nos trouxe para cá. E se Ele nos trouxe, era para que nós ouvíssemos a sua palavra, falando profundamente aos nossos corações. O tempo está cumprido. Arrependei-vos, crede no Evangelho, porque é tempo e virá o tempo. Medite nesta expressão: é tempo e virá o tempo. Foi isso que o Senhor bradou no meu coração, e eu não entendia, e o Senhor está revelando aqui para nós. É tempo de nós estarmos aqui, mas olhando para lá. É tempo de nós vivermos aqui com o nosso foco lá. E Ele não está, quando eu digo lá, Ele não está distante, porque Ele vive em nós, Ele está em nós. O seu Espírito Santo habita em nós, e é por isso que nós só temos uma coisa a fazer. E eu quero ler novamente Apocalipse 22, e nós concluímos esta mensagem em nome de Jesus. E eu queria convidar a igreja de pé para que todos nós pudéssemos, em uma só voz, ler este versículo
da palavra de Deus, porque este versículo, no meu entender, define este dia. Este versículo define a nossa esperança. Eu falo, os irmãos repetem, para que a gente possa falar de uma mesma maneira. Quando eu falar, os irmãos repetem em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se conecte com o Senhor, rasgue o seu coração. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Maranata, Amém. hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glorificado é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Vamos Glória a orar. Deus.